Agora o assunto é imposto de renda. O prazo para prestar contas ao fisco está chegando ao fim. Metade dos contribuintes ainda não fizeram a declaração, que equivale a mais de 13 milhões de pessoas. Isso mesmo, Adriana, 13 milhões de pessoas. E para falar de dúvidas mais comuns nessa reta final, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Richard Domingos, que é da Confirp Contabilidade. Tudo bem, Richard? Tudo bem, tudo bom. Vamos começar pelo começo. 13 milhões estão aí... 13 milhões de contribuintes ainda não prestaram a declaração para a Receita Federal. Nós temos ainda uma semana aí de prazo, um final de semana, para que todos se preparem e não deixem para a última hora. Prevalece aquela máxima de que o brasileiro deixa tudo para o final? Infelizmente, isso é uma verdade e não muda ano após ano. O prazo acaba dia 30, é isso? Exatamente. O prazo Todo ano a mesma coisa? Todo ano é a mesma coisa. É aquela coisa do Réveillon na praia, que o cara cisma de descer no dia 31 à tarde. Aí ele fala, tô correndo o risco de passar o Réveillon na estrada. Exatamente. Isso traz uma série de problemas para o próprio contribuinte, que ele pode errar no preenchimento da declaração, fazendo com que a sua declaração fique presa na malha. Então, quanto antes se fizer, melhor vai ser para ele. Richard, quais são os erros mais comuns na hora de declarar o imposto de renda? Geralmente os erros mais comuns são referentes a rendimentos de dependentes, né? O contribuinte ele informa em sua declaração um dependente, lança as despesas dedutíveis, mas esquece às vezes de lançar rendimentos tributáveis desse dependente. Isso é um erro muito comum. Outros erros também é referente à dedução de despesas médicas. Às vezes eles lançam despesas médicas sem comprovante ou valores diferentes dos documentos que ele possui em mão, e a Receita Federal consegue fazer um cruzamento referente às informações da declaração de imposto de renda. Ô Richard, a Adriana é casada, ela tem um filho, e aí um dos erros mais comuns, se eu estiver errado você Pode. corrige, por favor, a Adriana hipoteticamente lança o filho dela. Sim. O marido lança o filho dela. Em que pese alguma contradição que possa existir entre falta de método na declaração por parte do casal, esse é um erro que inevitavelmente vai fazer uma das declarações cair na malha fina. Exatamente. A Receita não permite que esse dependente seja relacionado em duas declarações diferentes. Né? Então, no caso, ele tem que ser declarado em qual? Na mulher, é uma opção do casal. Aí né? tanto faz. Geralmente o casal, inclusive até para fins de planejamento tributário, verificar quem tem mais rendimento tributável, relaciona todas as despesas, ou a maioria dos dependentes também nessa pessoa física. Né? Então, isso é uma situação que pode ser feito e decidido pelo próprio casal. E as despesas com saúde? O que pode e o que não pode ser abatido? Olha, geralmente qualquer despesa efetuada por consultas médicas, clínicas, hospitais, o que não pode ser deduzido, por exemplo, eu fiquei internado e eu acabei pagando uma despesa do acompanhante, né? Então essa despesa do acompanhante que está relacionada numa nota fiscal, por exemplo, de um hospital, ela não pode ser dedutível. Em tese, todas as despesas médicas contraídas por esse contribuinte, seja ela de qualquer especialidade, fonoaudiólogo, seja terapeutas ocupacionais, despesas odontológicas, planos de saúde, seguro odontológico pago pelo contribuinte. Aí, no caso, o plano de saúde do filho... O plano de saúde do filho tem que ser lançado aonde o filho está relacionado à declaração. Tudo com relação ao filho tem que ser lançado na mesma declaração. Se a mãe declara o filho, ela declara o plano de saúde do filho. Exatamente. Ela vai levar... A escola também. A escola também. Todas as despesas referentes a esse filho dependente tem que estar relacionado na declaração que ele constou como dependente. Independente de quem pagou. De repente o marido pagou a escola, mas esse dependente é do filho, da esposa. A esposa pode lançar normalmente essas despesas na sua declaração de imposto de renda. Tá, Richard, eu queria falar com você sobre um assunto que é um ponto delicado nas declarações de imposto de renda. Vamos imaginar o caso de uma professora que receba um determinado salário, atue, tem idade para atuar, mas também já seja aposentada. Ou seja, ela teria duas fontes de renda, o INSS e a escola em que ela dá aula. Ok. Tá? Normalmente, a soma desses rendimentos pode fazer com que mude o patamar de renda do teto. E aí é muito provável que essa pessoa tenha que pagar imposto de renda. Isso é muito comum para quem tem mais de uma fonte de renda, né? Principalmente aposentados com menos que 65 anos de idade. Então, é natural que quando é calculado o imposto de renda mensalmente por fontes distintas, eles utilizam a tabela separada. Ao somar os rendimentos para fim de declaração de imposto de renda, esses rendimentos juntos mudam de patamar, fazendo com que ele tenha um valor de imposto a recolher no final da entrega da declaração. Ou seja, vale o todo e não a parte. Exatamente, vale todo.
Mudou o teto, o contribuinte tem que ficar atento à mudança de alíquota correspondente ao novo teto. Exatamente. O próprio programa da Receita Federal vai fazer essa conta e muitas vezes o contribuinte se surpreende. Bom, já paguei o imposto o ano inteiro, agora tenho que pagar mais um pouco. Aí vale a questão do quê? De se prevenir, né? Fazendo um plano de previdência privada, utilizando despesas dedutíveis, né? Dentro do exercício para evitar que se recolha esse imposto no final do prazo, agora até dia 30 de abril. Por falar em previdência privada, Adriana, existe uma outra confusão muito convencional aí nas declarações. P de Paulo, PGBL ou V de Vitória, VGBL. Qual deles é dedutível? O PGBL de Paulo, ele é dedutível até 12% da renda tributável. Então, muitos contribuintes não ficam atentos a isso, acabam fazendo um VGBL e tentam deduzir isso do imposto. Isso não é dedutível do imposto. Algo mais aí, Adriana? Alguma dica? Quais outros erros são comuns que levam a pessoa a cair na malha fina? Olha, geralmente as informações de rendimentos tributáveis, imposto de renda retido na fonte, esse tipo de informação, ele faz com que a declaração fique presa na malha. O excesso de despesas médicas em comparação com as suas rendas tributáveis, a Receita ela possui um sistema de malha muito forte, que faz com que o contribuinte que mude seu comportamento, tenha uma despesa médica excessiva no ano, ela faz com que a declaração fique presa na malha. Uma dica que os contadores dão, e que eu acho que é muito legal, Richard, que é fazer um pente fino na declaração. Não é terminar, clicar e enviar e ponto. É fazer um pente fino. E, às vezes imprimir a última, falar, tenho certeza do que eu estou declarando? Exatamente. A declaração deste ano começa na declaração entregue no ano anterior. Pegar a última declaração de imposto de renda, verificar se todos os comprovantes estão em suas mãos, por exemplo, informe de rendimento, informe de pagamento, documentos de aquisição e venda de bens móveis e imóveis. Enfim, se ele tiver um tempo para montar isso, ele vai ter mais tranquilidade para elaborar e com certeza vai errar menos. E uma coisa para a gente finalizar mesmo é essa questão da dúvida nos formulários, né? Tem um emaranhado de que você entra lá no site da Receita, tem um monte de formulário. Qual é que a gente usa? O programa da Receita Federal, ele limita dois tipos de formulários. É o programa simplificado e o completo. O próprio programa, ele calcula qual formulário é melhor para o contribuinte. Ele não precisa se preocupar. Desde que ele relacione todas as suas despesas, rendimentos no programa, ele vai trazer essa informação para o contribuinte e vai fazer com que ele restitua mais ou pague menos imposto de renda.